Internet, Gabriel Sape aqui. Tô de volta em casa, finalmente. Tô de volta a Portugal. E eu queria fazer um vídeo agora falando mais ou menos das minhas impressões, né, depois de visitar o Brasil pela primeira vez, depois de mais de 2 anos morando fora. Mas em vez de simplesmente falar minhas impressões, né, falar o que eu achei, eu resolvi colocar uma caixinha de perguntas no Instagram para que vocês pudessem participar desse vídeo, né? Para que vocês pudessem fazer as suas perguntas, o que vocês querem saber, quais são as curiosidades que vocês têm sobre as impressões, o que passa na cabeça de um brasileiro que mora fora, voltando para o Brasil depois de algum tempo. E eu acho que de todas as caixinhas de perguntas que eu já coloquei no Instagram, essa foi a que mais recebeu participação de vocês, então muito obrigado a todo mundo que mandou suas perguntas lá. Mas uma coisa interessante é que quase todas essas perguntas se enquadram em 3 grandes tópicos. Preços no Brasil, muita gente curioso com o custo de vida ou com as minhas impressões sobre o custo de vida e o preço das coisas lá. Segurança, eu já sabia que ia ter bastante perguntas sobre isso. E se eu teria algum interesse, se haveria alguma possibilidade de voltar a morar lá. Então, eu vou dividir aqui, vou fazer 3 blocos respondendo basicamente esses 3 assuntos. E no final, algumas perguntas avulsas um pouco mais diferentes que eu encontrei. Vamos começar. Muito obrigado aí ao Caleg, ao Bruno, ao Christian, a Marina e os caras do Tatuagem A2 pela pergunta. Vamos começar aí falando dos preços no Brasil. Olha, eu confesso para vocês que eu imaginei que depois de passar 2 anos em Portugal, ganhando em euro, voltar para visitar um país com a moeda desvalorizada, a gente ia chegar lá, ricaço, fazendo a festa, mas não foi bem assim não. Tá tudo muito caro mesmo. Tipo, as compras que nós fizemos no supermercado, mesmo convertendo de euro para real, compras equivalentes que nós faríamos aqui, a gente ia gastar menos em Portugal do que no Brasil. Tá tudo muito caro mesmo. É um absurdo. Eu fiquei negativamente impressionado, assim. Eu sabia que ia estar caro, mas extrapolou minhas expectativas. Teve vários posts que eu fiz nos stories no Instagram, né, fazendo comparação de preço ou reclamando dos preços no Brasil. E para todo mundo que comentava, eu respondia a mesma coisa, que eu não sei como é que uma pessoa que não é rica ou não ganha em euro consegue viver no Brasil, porque tá foda, tá muito complicado mesmo. Ironicamente, onde a gente menos sentiu esse impacto dos preços foi quando a gente estava comendo fora. Comendo em restaurante, lanchonete, alguma coisa assim. Eu lembro que teve um restaurante que nós fomos um pouco depois de chegar em Belém. Pra mim, é bem caro. É um restaurante onde eu jamais iria quando eu morava no Brasil. É tipo um prato para 2 pessoas, estava ali em média custando 150, 160 reais, que pra mim é um absurdo. Nós fomos em família. No final da refeição, nós dividimos a conta. E a minha parte e da Tainá, eu acho que deu tipo uns 150 euros, talvez 140, alguma coisa assim. Eu saí de lá impactado, mas aí a Tainá chegou comigo e falou assim, já fez a conversão aí para euro? Aí eu peguei o celular, fiz os cálculos e no final das contas deu tipo 21 euros. Que é basicamente quanto a gente gasta aqui quando sai para comer. Não interessa se é almoço, jantar, brunch, lanche. Quase sempre que a gente sai para comer, a conta dá aí mais ou menos entre 20 e 25 euros. Então foi o momento em que eu vi vantagem de ganhar euro lá. Foi num restaurante que eu jamais teria ido na época que eu morava no Brasil. Mas resumindo, tá tudo muito caro. Na minha 2ª semana no Brasil eu fiz um trabalho em Minas Gerais, no interior de Minas. Cheguei em BH, tomei um café da manhã numa padaria lá, deu 40 e poucos reais. Aí na primeira cidade onde fui trabalhar, o almoço deu barato, deu tipo, era acho que 15 reais com uma vontade. Mas aí de noite, quando eu abri o iFood para procurar alguma coisa para comer, eu não encontrei nenhum hambúrguer de menos de 40 reais. 40 reais no hambúrguer, 40 reais. Enfim, resumindo, basicamente só dá pra viver no Brasil ganhando em euro ou sendo rico. Vamos entrar agora no tópico segurança, mas vamos entrar nesse tópico aproveitando a segurança que Portugal me proporciona? Que tal esse lugar aqui pra gente conversar? Na verdade ali o vento estava muito forte, a gente não ia conseguir conversar. Aqui tem uma fonte do meu lado esquerdo e uma avenida do lado direito, tem barulho de água e de carro, mas eu acho que eu consigo cancelar isso no editor. Melhorou? Primeiro, obrigado aí ao Renato, Vinícius, o Rafael
por terem feito essas perguntas sobre segurança. E a resposta provavelmente é bem diferente do que vocês imaginam. Eu digo isso porque pra mim também foi muito diferente do que eu esperava. Eu pensei que depois de ter me acostumado com a segurança que eu tenho aqui em Portugal, eu ia chegar no Brasil e ficar totalmente neurótico, desesperado, o tempo todo cabreiro. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ironicamente, viver num país seguro, num lugar seguro, me deixou meio que desarmado e me tirou um pouco dessa malandragem que a gente tem que ter no Brasil pra se cuidar. Eu tô tão acostumado a andar aqui sem preocupação nenhuma. Como vocês viram, teve vários takes que eu fiz agora de bicicleta que eu tive que deixar o meu celular longe e sair pedalando. Eu nunca ficava mais do que um braço de distância do meu celular no Brasil. Se eu estivesse andando na rua, ele nem saía do meu bolso. Se alguém me ligasse, eu não atendia por medo de ser roubado. Isso aqui também seria impensável pra mim. Ter uma bicicleta era um dos meus maiores sonhos. Tipo, eu tinha um sonho de ter uma bicicleta, poder fazer as coisas de bicicleta sem depender de carro, de Uber. Mas em Belém, pelo menos, não tinha condições. Eu sempre brincava que eu não tinha bicicleta em Belém porque eu tinha certeza que em menos de uma semana ou eu seria roubado ou atropelado. Aqui eu já fui atropelado também, mas foi de skate elétrico e demorou alguns meses para acontecer. Em Belém teria sido bem mais rápido. Mas como eu perdi esses hábitos de estar o tempo todo me cuidando e o tempo todo preocupado nesses 2 anos que eu passei vivendo sem essa preocupação aqui em Portugal, eu também andei em Belém, em lugares onde eu nunca andaria, tirei o celular do bolso, fotografei na rua, coisas que, enquanto eu vivia no Brasil, seriam impensáveis para mim. E aqui, como eu me sinto seguro para vir para a rua, eu tenho a oportunidade de filmar com esse tipo de cenário. Então é isso, não tem como negar a estatística. O Brasil está cada vez mais inseguro, mas, por incrível que pareça, a preocupação com a segurança foi algo que não passou tanto pela minha cabeça quanto eu esperava. Acho que Portugal me deixou mole. Eu perdi a minha malandragem brasileira de estar sempre olhando por cima dos ombros e cuidando da minha própria segurança. Agora eu vou aproveitar para fazer mais uma coisa que eu jamais faria no Brasil. Pera aí. Vim aqui na farmácia, deixei a bicicleta parada aqui na rua, sem corrente nem nada. E quando eu saí, ela ainda estava me esperando. Mas claro, eu tô em Matosinhos, uma cidade pequena, mais segura. No centro do Porto, eu provavelmente não teria coragem de fazer isso. Mas agora, preciso subir essa ladeira aqui. No vídeo não dá pra ter uma ideia, mas ela é muito, muito íngreme. Logo que nós chegamos aqui, que nós começamos a andar de bicicleta, levou semanas até a gente conseguir subir ela numa ida só. Então, pra não passar essa vergonha na frente de vocês, eu vou cortar aqui e a gente volta daqui a pouco lá em casa pro terceiro round de perguntas. Cheguei vivo, consegui subir a ladeira de primeira, acho que eu tô menos mal do que eu pensava. Mas começando agora a terceira grande classe de perguntas, queria agradecer ao Henrique, a Mariana e o Marlon por terem feito essa pergunta. E eles perguntam mais ou menos a mesma coisa. Se eu voltaria a morar no Brasil, se essa minha visita influenciou alguma coisa, se passou pela minha cabeça voltar para Belém. E eu posso dizer com toda certeza que não. Na minha primeira semana em Belém, eu lembro que eu estava com a Tainá no carro, indo de Ananindeua, que na verdade é onde meus sogros moram, pro centro de Belém, resolver alguma coisa. E eu lembro que nesse momento teve uma hora que eu olhei ao meu redor e falei pra ela, não tem mais a menor condição, né, da gente vir morar aqui. E é isso, o interesse em voltar pro Brasil, da minha parte pelo menos, é zero. Não tenho a menor vontade de voltar. Se eventualmente eu retornar ao Brasil, vai ser realmente por necessidade, por vontade própria, eu não volto. E se a gente realmente precisar voltar, com certeza não vai ser para Belém. É uma cidade até bacana para visitar, a comida é sensacional, uma das melhores do Brasil, mas para morar eu não volto mais. Inclusive, nessa viagem eu perdi, como eu já falei para vocês, a primeira semana com Covid, a segunda semana trabalhando, e sobraram aí, tipo, 4, 5 dias para realmente aproveitar as coisas. Foi pouco tempo livre nesse sentido, mas da próxima vez que eu for pro Brasil, eu com certeza não vou agendar de novo uma estada de 3 semanas. Vou pegar aí 10 dias, 2 semanas no máximo,
acho que é suficiente para matar a saudade das pessoas e da comida. Isso me leva a uma pergunta muito interessante do Will Alves. Muito obrigado pela sua pergunta, Will. Eu já ia falar sobre isso de qualquer forma, mas é interessante saber que alguém realmente queria saber disso. Ele pergunta se eu me senti mais em casa em Belém ou quando voltei aqui para Matosinhos. E isso é muito interessante, cara. Isso acho que valeria um vídeo só para falar disso. Foi a primeira vez em toda a minha vida que eu voltei de uma viagem de férias com saudade de casa. Antes, as minhas viagens de férias eram os momentos que eu me sentia em casa. Quando eu voltava para o Brasil, imediatamente começava uma contagem regressiva para a próxima vez que eu ia conseguir ter a oportunidade de sair de lá e estar em outro lugar. Eu acho que eu já comentei sobre isso aqui em outros vídeos. Eu sou brasileiro, eu sou muito brasileiro, tenho muito do Brasil em mim, mas ao mesmo tempo eu nunca tive muita identidade cultural com o Brasil e com o Pará. Pelo menos não uma identificação total, sabe? Eu sempre ficava olhando para outros lugares, América do Norte, Europa principalmente, e pensando, pô, é aquele tipo de vida que eu quero viver. É naquele tipo de lugar que eu quero morar. Então é como se eu tivesse passado a minha vida inteira fora de casa, como se eu tivesse nascido no lugar errado, né? Tem essa expressão. E agora, fora do Brasil, vivendo aqui na Europa, eu consigo me sentir em casa e me identificar muito mais com os meus arredores e com o estilo de vida daqui. Não é perfeito, também não é uma identificação total. Tem muita coisa que funciona melhor no Brasil, mas a questão da qualidade de vida e do estilo de vida que eu sempre quis se aproxima muito mais ao que a gente tem aqui na Europa ou na América do Norte até. Eu não sei nem se é bem estilo de vida a expressão certa. Eu acho que é mais mesmo qualidade de vida. Principalmente no que se refere aqui à Europa. Tem um estilo de vida mais tranquilo, mais calmo, com pessoas que respeitam mais o nosso espaço pessoal. No Brasil, se você está numa fila de banco, parece que as pessoas acham que para a fila funcionar, a ponta do seu pé tem que estar encostando no calcanhar da pessoa da sua frente. O brasileiro tem muito disso, é um povo mesmo caloroso, isso tem muito das nossas origens latinas. Valorização do espaço pessoal alheio não é o nosso forte. O que eu posso falar? Aqui não, as pessoas vivem um pouco mais distantes umas das outras em vários sentidos, e isso tem mais a ver comigo. Então, resumindo, o que eu quis dizer nessa minha resposta gigante é: eu me sinto muito mais em casa aqui do que no Brasil, no Pará, e provavelmente me sentiria mais em casa do que no Brasil. Se eu estivesse nos Estados Unidos, me sentiria mais em casa do que no Brasil. Se eu estivesse no Canadá, o estilo de vida brasileiro, ou no que dá pra generalizar, latino-americano, não é o estilo de vida que eu gosto, não é o estilo de vida que eu busco pra mim. Então é isso, essas foram as minhas impressões aí, visitando o Brasil depois de mais de 2 anos morando fora. Muito obrigado a todo mundo que participou mandando suas perguntas. Infelizmente não deu pra responder tudo porque eu falo demais, ia ficar um vídeo aí de 40 minutos. Mas de qualquer forma, se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se esse tipo de conteúdo te interessa, considere se inscrever no canal porque você recebe meus vídeos assim que eu postar. E se você quiser mesmo apoiar o canal, você pode se tornar um membro e contribuir com um valor simbólico aí a partir de €1 por mês. E aos poucos me ajudar a me dedicar cada vez mais aqui ao YouTube, produzir mais conteúdo para vocês, com cada vez mais frequência e mais qualidade. Beleza? Então vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo. Falou!